Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês em mais este encontro promovido pelo Grupo de Estudos Olímpicos da USP. E nós estamos aqui recebendo como convidado Ricardo Leyser, ex-ministro interino do Esporte, recém-eleito membro do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil. Olá, Ricardo, bom ter você aqui com a gente. Boa noite, professora Kátia. Uma honra participar de novo contigo. Vamos falar um pouquinho de movimento olímpico, né? Que essa semana aqui foi cheia de novidades. E aí, Ricardo, o que você tem para contar para a gente dessa eleição tão especial que foi do Comitê Olímpico do Brasil? Eu acho que foi um momento muito legal, né? É um processo, né? É um processo que inicia com a saída do presidente Nussmann, né? Com reformas de estatuto, com participação de atletas, com conselho de ética, com conselho de administração. Então, é um mundo olímpico muito mais complexo do que a gente conhecia antes, né? Muito mais difícil de explicar, de interpretar e de agir também, né? Quer dizer, eu acho que a eleição trouxe vários recados, né, para muita gente. Tem várias leituras que você pode fazer, mas de qualquer maneira são fatos que não aconteceriam 10 anos atrás. Sem né? dúvida. Era um ambiente, vamos dizer assim, muito mais controlado. Né? Hoje é um movimento muito mais randômico, né? São uma quantidade de interesses e de visões muito mais diversificada e que dá uma complexidade, né, para o ambiente muito interessante, né? Sim. E isso nasce, claro, do final do impedimento, da barreira que você tinha a ter chapas para a presidência, né? Acho que essa era a principal barreira, porque há muitos anos você tem oposição, você tem ideias divergentes, mas você tinha uma restrição muito forte a que isso chegasse até o colégio eleitoral, né? Sim. E nessa nova era mudou, né? Nós tivemos 4 chapas, depois reduziu para 3, mas uma abertura muito maior, e isso trouxe uma certa desorganização, né? Para dentro do mundo olímpico muito grande. Foi tudo muito rápido, né, Leyser? Se você pensar que, assim, há 4 anos atrás, isso era impensável. Ninguém podia imaginar que em tão pouco tempo mudanças tão profundas no sistema olímpico brasileiro fosse acontecer, né? É verdade, e porque não é só a presidência, né? Às vezes a gente tem essa mania de centrar numa figura só, né? E você cristalizar nela toda uma situação. Mas eu lembro quando você participava de uma assembleia do Comitê Olímpico, você não tinha só o Nussmann, você tinha o Ari Graça, você tinha o Coraci, você tinha o Gesta, você tinha o Grego. Então tinha toda uma tradição muito grande de dirigentes esportivos que eram muito influentes, mesmo internacionalmente. Então eram vozes com muito respeito. Hoje, isso é mais igual para igual, né? Isso é mais igual para igual. Então, dificilmente se você tivesse uma chance de uma candidatura na época do Nussmann, não seria um desses grandes nomes que estaria à frente, né? Um Ari, um Gesta, um Coraci. Era muito difícil que a própria Assembleia aceitasse uma confederação menor, um esporte menos praticado, com menos associados. E hoje você tem protagonismo de confederações pequenas, né? Está 3 que elegeram pro conselho, né? Que é a escalada, que é nova, o gelo, a neve, né? São atores novos, né? E Sim. Isso deixa a coisa muito mais difícil de você entender, né? Porque são muitos atores novos, com muitas visões novas do movimento, se encontrando toda uma geração que está terminando uma carreira, né, por causa da alteração da Lei Pelé, quer dizer, nós temos impedimento da reeleição. Então, você tem uma quantidade grande de dirigentes que vai estar impossibilitado de se reeleger. Então, é um cenário que é bem interessante de você tentar analisar, diagnosticar, porque ele é muito mutável, né? É muito difícil. Sim.
Você fala de algumas coisas super importantes, né? Primeiro, a transformação do colégio, do conselho, com o ingresso de novos atores. E com a saída do Nussmann, o Brasil perdeu protagonismo em várias instâncias internacionais. Se por um lado você tem a eleição do Andrew para o Comitê Paralímpico Internacional, em outras instâncias como ODEPA e confederações, o Brasil perdeu protagonismo. Como é que você vê com essa eleição, com essa transformação do movimento olímpico, os desdobramentos disso em nível internacional? Então, Kátia, é uma das coisas que eu sempre falei ao analisar essa questão da reeleição. Os nossos presidentes, eles deviam mirar uma carreira internacional maior. Durante muito tempo ficou interditada a presidência do COB, né? E em algum momento até legítimo, porque a partir do momento que o Nussmann liderou o processo de trazer as Olimpíadas, era muito difícil de você fazer uma troca durante esse processo, é uma coisa compreensível, por mais que você possa ser crítico ou não da gestão do presidente, mas do ponto de vista político, né, quer dizer, é uma vitória muito grande que ele capitaneia, muito difícil de você mexer. Então, você botou um grande período de tempo em que as pessoas não tinham esse patamar. O que acontece hoje? Ao ter um conselho de administração para um membro independente, você já tem uma outra possibilidade que você não tinha, de posso ir para lá, mesmo entre os presidentes, de ter um protagonismo. Mas um tema que sempre foi relegado, que é essa carreira internacional, ela tem que voltar. Eu julgo que, tanto do ponto de vista dos profissionais, quanto do ponto de vista dos presidentes e dirigentes esportivos, o Brasil, ele cresceu muito. Vamos pegar o exemplo da canoagem do Tomazini. Era um esporte pequeno. É um esporte que chega e faz 3 medalhas, 4 se nós considerarmos que uma prova era dupla, né? Saindo do nada. Então, assim, essa pessoa ela tem uma experiência, né, em formação e desenvolvimento. Então, será que ela não tem na América do Sul um papel a cumprir, ou na Pan-Americana, ou mesmo na Internacional? Agora, isso ficou durante muito tempo fora do radar. Isso já é um movimento que já começa a ter um pouquinho mais de força, o próprio Tomazini na Pan-Americana, por isso que eu dei esse exemplo. Mas eu acho que precisa retomar esse caminho, né? Hoje a nossa grande representação, ela deslocou do mundo olímpico para o mundo paralímpico. O Andrew tem uma importância muito grande em curto prazo. Né? O Nussmann demorou muito tempo construindo uma carreira internacional. O Andrew conseguiu pegar um atalho, talvez por pegar esse ciclo olímpico e paralímpico, né? Então ele conseguiu pegar um momento favorável que permitiu ele crescer muito rápido. Mas falta isso. Eu acho que o próprio comitê, que se preocupa em formar os gestores, os atletas, ele deveria ter uma atenção para essa formação dos dirigentes. É isso que eu ia te perguntar. Pensando em termos institucionais, você vê isso como uma carreira individual ou como um projeto olímpico do Brasil? Isso deveria tem ser um projeto do Brasil. Tem que ser um projeto do Brasil, né? Além de tudo, Kátia, a gente sabe, claro, a gente torce pelo esporte e dentro das regras, mas a gente sabe que existe a política também no esporte influenciando. Algumas modalidades, como, vamos dizer, a ginástica, né? Que depende de uma pontuação que tem um certo grau de interpretação, você tem escolha dos juízes, você tem uma série de questões que influenciam. Que se você não tiver com força na Federação Internacional, se você não tiver uma presença, você pode ser prejudicado por concorrentes seus. Né? São pequenas escolhas técnicas que podem puxar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá. Né? Então, no Paralímpico, então, isso é terrível, né? Porque você tem todo o problema da classificação. Sim. Que é um problema político sério, né? E vez por outra, a gente teve o problema aí do André Brasil, quer dizer, que era um grande atleta e de repente toma uma canetada. Então essas coisas
você precisa estar atento, né? Então, não há como pensar, como a gente falava no governo, né, num Brasil potência, né, num projeto de Brasil top 10, se você não ocupar esses espaços, e esses espaços não são só dos atletas, né? Sim. Eles têm que ser ocupados pelos dirigentes, eles têm que ser ocupados pelos árbitros, eles têm que ser ocupados pelos treinadores. Então, é preciso ter essa visão, e eu acho que o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico também deveriam investir um pouco mais nisso, né? O Brasil, no geral, não ocupa todos os cargos que poderia, pelo tamanho do país, pela importância do país, não só no esporte, né? Então, isso é uma tradição nossa de, né, um país continental, muitas vezes a gente não olha para fora do nosso país, né? Mas eu acho que esse é um fato importante e é um fator que pode ser de distensionamento político dessas disputas internas, porque você, ao trazer também o olhar para fora, você cria alternativas, né? A pessoa pode ir para uma federação pan-americana, pode voltar para a brasileira, pode ir para a internacional, quer dizer, essa coisa devia ser um pouco mais dinâmica, normalizada e recorrente. Bom, você foi eleito como membro independente no Conselho de Administração, com 20 votos, não é? Não é pouco, né? Quase metade dos votos ali do colégio eleitoral. Como é que você vê a tua atuação no Conselho de Administração, tendo sido altamente renovado? Qual que é o teu papel lá? Olha, Kátia, eu tenho dito, pessoal, que primeiro eu tenho que entrar com uma certa tranquilidade, né? É um mundo que para mim também é novo, né? Então não adianta também você chegar de alguma forma arrogante, né, já com 500 soluções. Eu acho que vai ter um tempo de conhecimento, mas obviamente eu acho que a gente tem muitas tarefas a completar nessa transição do COB, né? Eu não sou, você sabe do meu materialismo, então eu não sou muito sujeito a algumas coisas mais, vamos dizer, menos interpretações menos materiais, mas tem uma figura no Xing, né, que fala muito sobre isso, que é a dialética, né, que ele diz que se a raposa ao atravessar o rio olhar para trás e molhar a cauda, né, ela morre afogada. Então, assim, é uma coisa do tipo, nós estamos no meio de um processo. Acho que é um processo em que o Paulo Vanderlei foi bem no primeiro momento, da crise, da transição, COB suspenso, foi uma grande crise, acho que a gestão do comitê conseguiu dar a volta por cima, mas eu acho que a gente tem aí alguns elementos da velha política que ainda estão se manifestando, entendeu? Então eu acho que assim, essa governança mais aprimorada, os poderes um pouco mais divididos, mais compartilhados, mesmo com a Assembleia, mesmo entre as confederações. Eu gosto muito do modelo do COI, né, em que você tem as comissões, você atribui aos membros do COI muita responsabilidade, né? Então, quem está numa comissão de marketing tem muita responsabilidade. E isso não conflita com o profissionalismo. Você tem um alto grau de profissionalismo, mas você tem uma instância política, né, que é muito empoderada e que ajuda a fazer essa gestão do Comitê Olímpico Internacional. No COB, você não tem isso. As coisas ainda são muito centralizadas. Eu acho que você ainda tem poucos critérios claros para distribuição de recurso. Você ainda tem... Eu acho que tem problemas na prestação de contas. Eu acho que hoje, do recurso público, a gente tem gasto muito, muito, muito na atividade meio. Isso é uma questão que tem que ser discutida com o Congresso, tem que ser discutida com o Tribunal de Contas da União, entendeu? Porque e esse é um problema, no geral, de quem gere recursos públicos, que é uma certa hipertrofia do controle, uma hipertrofia da atividade de meio, em detrimento dos resultados. Então, assim, você complica demais os processos, você questiona pequenas impropriedades, pequenas falhas administrativas, e isso tem um custo gigantesco que os próprios órgãos de controle evitam botar no papel, porque se você olhar o custo que é você atender tudo, e às vezes são coisas muito, muito simples. Eu lembro, no Ministério a gente tinha grandes discussões com os órgãos de controle sobre passagem aérea, né? Então, por exemplo, num tênis, como é que você prevê para um tenista o roteiro dele?
Você não sabe quando ele ganha, quando ele perde, você não sabe se ele vai até a última rodada, se ele não vai, você não sabe se ele ganha 2 ou 3 torneios na sequência, ele vai descansar, ele não vai para o próximo. Se ele perde e não consegue defender os pontos, ele vai ter que ir em mais um. Então, tem certas complexidades técnicas que são um pouco incompatíveis com regulamentos muito rígidos que você tem na administração pública, que fala assim, olha, você tem que comprar a passagem com 10 dias de antecedência. Então, tem algumas coisas que são complicadas, né? Então, eu acho que, por exemplo, rever esses critérios, construir um novo modelo que permita que você gaste menos na atividade de meio, sem perder transparência, sem perder a economicidade, é uma tarefa grande. Então, acho que tem muitas regras de governança que têm que ser olhadas. Eu sou muito crítico, desde sempre, apesar de entender no tempo que isso foi necessário. Eu sou muito crítico dessa ideia de um COB super poderoso, né, em cima de confederações semifalidas ou falidas, entendeu? Porque você cria uma administração muito potente, muito qualificada no COB, isso é legal, isso é bom, mas ao mesmo tempo você sufoca a gestão das confederações, que em última instância são as responsáveis pela administração do esporte, não é o Comitê Olímpico. Né? O Comitê Olímpico não tem como papel gerir o basquete, ou o atletismo, ou a natação. Né? São as confederações e as federações e os clubes e tal que tem mais esse papel. Então, um equilíbrio melhor, né? Eu acho que você tem que ter um financiamento das confederações menos dependente de decisão política, mais estabelecido tecnicamente, num patamar maior, entendeu? Num patamar maior. Se pensar uma confederação do esporte funcionar com menos de 4 milhões de reais, é muito difícil, entendeu, Kátia? É muito difícil. Ainda mais com as restrições que nós mesmos estabelecemos, né, de qual o percentual de gasto administrativo, de tudo isso. Então, você precisa ter um certo patamar, né? Então, eu tenho um pouco essa visão de você aprofundar a democracia, você trazer critérios mais claros, mais técnicos para essas questões de recurso, você encarar esse problema do excesso de burocracia que você vive hoje, né? A própria prestação de contas do COB acaba virando um TCU. Então, assim, você fica sujeito a N graus de controle que ainda podem ser discordantes e que absorvem uma quantidade de recurso muito grande. Então, isso não é racional. Agora, essa é uma decisão de longo prazo, de fôlego, precisa de uma articulação política, precisa ter muita credibilidade, né? O esporte precisa ter muita credibilidade para levar uma discussão dessas. Se é um esporte que está sobre suspeitas de mau uso de recurso público, essa discussão vai ficar interditada, né? Então, mas são questões que precisam ser encaradas e precisa começar no curto prazo, porque elas têm um tempo de maturação. Provar isso não vai mudar essas questões muito rapidamente, não. Tem já algumas questões aqui que eu vou tentar sintetizar para a gente seguir. O professor Públio está aqui com a gente e ele pergunta como é que são eleitos os membros do Comitê de Ética. Eles são eleitos pela Assembleia, a mesma Assembleia que elegeu o presidente, o vice-presidente, né, o Conselho Administrativo Público, né, com as mesmas regras dos demais membros. O Júlio Fetter pergunta, o Ricardo, como é que pode o COB participar do processo de democratização das federações e confederações? Olha, eu acho que o primeiro aspecto, vamos dizer, estratégico, foi justamente a limitação dos mandatos, né? Porque, obviamente, quando você congela em cima, você vai congelando para baixo, né? Então, se um presidente de federação paulista não pode defender a sua confederação, ele também se eterniza na federação, né? Então, a gente teve, durante décadas, um pouco essa fila sem andar. Então, a primeira coisa, eu acho que é essa. A segunda é realmente você cobrando, apoiando. Eu acho que tem um grande buraco negro no esporte brasileiro, que é esse distanciamento das federações e a falta de financiamento. E eu não acho necessariamente que você precisa acabar com as federações. Não acho que é a priori um modelo que não funciona. Ele pode funcionar, como funciona na Alemanha, enfim. Agora, onde o COB poderia entrar?
por exemplo, trabalhando com os governadores. Quer dizer, o presidente do COB, eu acho que é uma pessoa muito importante no Brasil, uma pessoa que tem um destaque. Então, Basta ver todo o envolvimento da sociedade com essa eleição, né, Ricardo? Era impensável como mobilizou o noticiário e pessoas, inclusive não ligadas ao esporte, né? Sim. Isso é um sinal claro da importância do COB, né? Eu acho que isso é bom, eu acho que isso é um sinal bom. Às vezes as pessoas se incomodam, mas é um sinal da sua relevância, né? Sim. É um sinal da sua importância por esse sentido. É claro que isso não pode ser um caminho para entrar qualquer tipo de oportunista de fora do meio, que, não, né, que caia de paraquedas. Mas se está aberto, se é democrático, todos podem se candidatar, se apresentar, né, e tudo isso. Então, eu acho que o COB ele poderia ter um papel mais protagonista no legado olímpico. Foi o mundo olímpico que trouxe a Olimpíada para cá, não foi o governo. Né? O governo apoiou, ajudou, comprou, achou importante para um projeto de desenvolvimento. Mas o primeiro responsável é o mundo olímpico. Então, eu sempre digo o seguinte, olha, nós já temos mais tempo sem gerir o legado olímpico do que nós tivemos para planejar, projetar, licitar, né? Executar as obras, fazer a Olimpíada. Então, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. Então, eu acho que tem que haver um protagonismo do Comitê Olímpico para a gestão, não só dos parques olímpicos, mas de todo o legado que foi construído pelo Brasil. E eu acho que essa questão das federações também, quer dizer, então eu vejo o COB hoje ainda muito em cima das confederações e menos como um parceiro. E eu acho que o COB ele deveria ter um papel mais ativo nesse desenvolvimento, né? E aí, assim, ajudar as confederações, a ajudar as federações, que não precisa ser com seu orçamento. Eu também acho isso foi um raciocínio que, principalmente no começo da Lei Agnello Piva, tinha muito, né? Precisa passar, não. O esporte ainda é subfinanciado. Isso tem que ficar claro. É muito subfinanciado. Agora, quer dizer, o COB não pode ter pensar um programa de apoio às federações, com as confederações, e o presidente visitar os governadores, né, com um projeto debaixo do braço, por que não? Nós temos mais de 30 pistas construídas, né, certificadas IAF, pelo Brasil, temos uma em cada estado. Quer dizer, o COB não pode, junto com a CBAT, ajudar a estabelecer um modelo, trazer os ex-atletas do atletismo para conceberem projetos para essas pistas, buscar os governadores, secretários de esporte, né? Detalhe, ex-atleta não, pós-atleta. Atleta nunca é ex. Atleta, vivendo e aprendendo, professora Kátia. Pós-atleta, então vamos de pós-atleta. Mas é verdade, né? Quer dizer, eu estava falando isso com a Fabiana Mira, quando eu liguei para ela para pedir voto. Quer dizer, ela não pode ser a madrinha de 1, 2, 3 pistas, ou não pode ser a gestora, né? E qual é o recurso que um Estado precisa pôr para fazer um programa bacana? Não é grande, né? Agora, se não tiver uma visão mais articulada, né? Se o COB não der um apoio à CBAT, se isso não tiver na pauta, isso não vai acontecer. Então, eu acho que assim, um COB mais ativo, um COB mais ligado aos grandes temas do esporte, da atividade física, eu acho que tudo isso é necessário, né? Então, eu vejo muito mais um COB mais parceiro do esporte, né? E eu vejo hoje um COB muito assim impositivo, né? Sobre o esporte, sobre as confederações. Laser, eu vejo assim, parte do que você fala, eu vejo que é um processo de transformação que ficou represado diante de tantos anos fechado nas mãos que conduzia o esporte de forma tão pesada, né? Quer dizer, a gente está vivendo um processo de transição como é que você vê a composição do Conselho de Administração na condução desse, sabendo que o Conselho de Administração é uma instância muito importante dentro do sistema olímpico brasileiro? Eu acho que o Conselho ele vai ter que aprimorar o seu papel. Né? Pelo que eu observo, ainda ele não cumpre na sua plenitude esse papel. Né? Nós vamos assumir em janeiro.
né, os novos conselheiros. Eu acho que tem algumas pessoas com um perfil bem interessante, né? O Matheus, o Anders, que tem uma boa experiência. Achei interessante o Nishimura tá eleito. E aí você mescla, você tem o Vasconcelos, que é uma pessoa que também está há bastante tempo, que conseguiu uma votação extraordinária, então também é uma pessoa que pode, de repente, jogar um papel um pouco mais nessa costura dessa unidade, de uma construção de um todo, né? Mas pelo que eu tenho observado, pelo que eu tenho conversado, é preciso dar uma outra dinâmica ao Conselho. Acho que essa parte toda mais estratégica, tudo isso, ela precisa ser mais valorizada, né? E eu vou tentar pautar esses temas, tal. Eu acho que o Paulo, ele tem uma chance na mão boa, né? Ele não pode se reeleger. Então essa é a gestão em que ele tem que decidir como ele vai dialogar com a história, né? Uhum. Ele tem 4 anos para construir o lugarzinho dele na história do esporte brasileiro. Não que não esteja, mas eu digo a forma como ele vai entrar. Né? Então ele tem 4 anos em que ele pode realmente terminar esse processo de modernização do COB, de democratização do COB, de estabelecimento de um funcionamento pleno dessas novas instâncias, né? Tanto o Conselho de Administração quanto o Comitê de Ética, quanto a Comissão de Atletas, né? Então, eu acho que ele tem uma grande chance e eu tendo a acreditar que ele tem tudo para aproveitar essa chance, né? A reeleição, ela sempre tem esse problema, né? Em todas as instâncias, né? Porque ela acaba em algum momento do primeiro mandato pautando muito fortemente a preocupação com a sua recondução, né? Então, a discussão eterna na ciência política, o que é melhor, né? Um mandato maior, eleição, não são grandes temas que são sempre debatidos, né? Agora que ele não vai mais ser candidato, né? E ele tem 4 anos para construir o COB que o próximo vai herdar e que vamos todos trabalhar para que seja muito melhor do que o COB que ele pegou, né? Eu acho que hoje já é melhor, né? Mas poderia ser muito melhor. O Cordani pergunta se ele não pode se reeleger, e existe aí toda uma discussão de que ele não foi eleito no primeiro mandato, ele era vice do NUSMA e depois ele assume, enfim. Isso é discussão aí para o departamento jurídico trabalhar em cima, né, Laser? Sim, com certeza, entendeu? Mas eu acho que as pessoas também vão se acostumando com a ideia de cumprir uma tarefa por um papel e depois partir para a próxima, entendeu? Acho que isso também é uma coisa que vai se consolidando, porque também não faz muito mais sentido uma pessoa dedicar 30 anos a uma única tarefa, né? Eu falo muito, tenho muito boa relação com os presidentes mais antigos, devo grande parte dos meus votos a eles, né? E você vê isso também, quer dizer, tem um certo cansaço, né? Quer dizer, o sistema hoje ele oferece oportunidades que para eles não estavam colocadas lá atrás, né? Tanto de ascender, de cumprir papéis no Comitê Olímpico, né? De poder ocupar um papel no exterior maior, mesmo de repente virar de dirigente para executivo, ou de executivo para dirigente, né? Que são coisas que você vê lá fora mais comuns, né? Mais da normalidade, né? Então eu acho que há um certo esgotamento também dessa história de eu vou ser, entendeu? 12 anos, 20 anos, 16 anos, fazer a mesma coisa, né? Então eu tendo a achar que mesmo com brechas jurídicas para lá ou para cá, as pessoas também vão se propor cada vez mais a cumprir o seu papel e partir para uma próxima tarefa, né? Porque acho que hoje você tem mais tarefas disponíveis do que você tinha antes. Bom, Demetrio Vecchioli está aqui também na sala, marcando presença e falando por que o COB não trabalha junto com o governo de São Paulo na organização, administração do Baby Barioni. Como é que você vê isso? Então, tá na linha do que eu falei, digamos, do legado olímpico, né? Eu não falaria nem só do Baby Barioni, eu falaria
do Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza também. Quer dizer, eu vejo grandes oportunidades nessa gestão, né? E se a gente pensar, Kátia, e eu tenho muito orgulho disso, você sabe que eu passei ali 13 meses fazendo consultoria para o PAN de Lima, né? E encontrei muitos brasileiros, tenho muito orgulho de ver esses profissionais brasileiros espalhados pelo mundo, que foram formados basicamente pelo PAN de 2007, né? E aí participaram de Jogos Militares 2011, participaram da Copa das Federações 2013, da Copa do Mundo da FIFA 2014, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. Então você tem uma competência hoje nessa gestão esportiva no Brasil muito grande. E nós temos grandes instalações. Então eu particularmente veria uma avenida para o COB para assumir. Que seja um Baby Barione, um Centro de Formação Olímpica do Nordeste, as pistas que eu mencionei, né? Trazendo esses profissionais, trazendo o pós-atleta, como você me ensinou, né? E captando recursos, porque assim, o Estado gasta para manter isso, né? E seria muito simples de você trazer um parceiro como o Comitê Olímpico, como o Comitê Hoje, a gestão do Comitê Paralímpico no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo é a melhor do Brasil. Né? Então o CPB conseguiu, o COB consegue, você tem essa massa crítica, né? Agora você imagina o que seria o processo de desenvolvimento de atletas com tudo isso funcionando bem. O brasileiro ele tem esse defeito, né? Ele gasta pouco na operação dos equipamentos, né? O brasileiro ele mira muito ter o equipamento. Depois que tem o equipamento, ele tira todo o financiamento. Eu sempre falo que na campanha do Rio 2016, quando a gente estava rodando, uma vez a gente foi na Sport Accor, primeira vez que eu fui na Sport Accor, onde foi? Acho que foi Denver, e você encontrava o stand do Parque Olímpico de Munique, fazendo promoção internacional, alugando seus espaços, atraindo eventos. E no Brasil, se você chegar e falar o seguinte, olha, se o governo do GDF, que tem lá um estádio maravilhoso, um estádio, sei lá, de R$1 bilhão, você falar que você vai gastar 5 milhões por ano em promoção internacional, em captação de evento, é capaz do pessoal falar que você está jogando dinheiro fora. Então, o brasileiro ainda tem uma certa dificuldade em entender esse funcionamento. Porque as instalações, elas são como fábricas, né? A fábrica está lá. Mas se não entrar a matéria-prima, não vai sair o carro. Não sai produto. Não sai produto. Então, então esse subfinanciamento do esporte, ele acaba impactando muito negativamente esse funcionamento. Então, hoje nós temos uma capacidade instalada que nos permitiria fazer uma quantidade de esporte, uma qualidade de esporte N vezes superior à que nós estamos praticando. E quem tem que puxar isso, na minha opinião, é o Comitê Olímpico. Não necessariamente ele precisa ser o responsável por gerir, por fazer. Eu até acho que em alguns casos a sugestão do Demétrio faz sentido, né? Como um Baby Barione, que tem uma história muito grande aqui. Mas não é obrigatório que seja o COB, né? Pode ser o clube, pode ser a federação, esses papéis podem ser compartilhados, mas a gente precisa olhar sobre isso. E eu acho o COB extremamente tímido, acanhado quanto a isso. Eu acho que esses últimos tempos da gestão foram muito assim, muito acanhados. Eu acho que não dá, entendeu? Eu acho que a gente tem um patrimônio bilionário que precisa ser gerido. O Pedro está perguntando se o COB deveria ter participação mais ativa nos projetos sociais. E eu emendaria nessa pergunta, Ricardo, como é que você vê hoje a questão das competições escolares na relação com o COB? Nós temos a velha discussão da construção do sistema esportivo, né? Brasileiro, de quais são os papéis, quem faz, quem não faz. Eu acho que o COB ele deve ser o grande divulgador, pelo menos das bandeiras, da atividade física, da prática do esporte na escola. Aí eu vou muito para a sua linha, Kátia, vamos dizer assim, mais dos ideais olímpicos, né? Entendeu? Como grande promotor desses princípios todos, né? Acho que então o COB tem esse papel. Agora, ele não precisa ter um papel de organização de evento escolar, entendeu? Eu acho que não, entendeu? Aí eu gosto de olhar sempre um sistema que tenha vários atores relevantes. A nossa estratégia no Ministério sempre foi essa. O pessoal questionava muito a gente,
Queriam que a gente fizesse uma intervenção no COB e tal. E a gente falava, gente, mas o nosso problema não é ter um COB, só um COB forte. Eu quero um COB forte, mas eu quero confederações fortes, né? Eu quero uma CBDU forte, uma CBDE forte, né? Nós queremos os clubes fortes, nós queremos o desporto militar forte. Então, se você olhar, o que nós fizemos? As nossas estratégias e o financiamento nosso foi para fortalecer todos os segmentos que praticavam esporte, né? Tinha uma visão assim, não, quando a gente começou, o esporte tem que ser todo na escola. E a gente falava, gente, esporte na escola é importante, mas independente do alto rendimento. E muitas vezes de forma contraditória com o alto rendimento. Então, eu não gosto da ideia de esporte na escola como panaceia para todos os males do esporte brasileiro. Primeiro porque eu falo assim, esporte é uma abstração, não existe esporte. Existe o basquete, existe o handebol, existe a vela, existe o levantamento de peso. Então, assim, a escola é o caminho para o levantamento de peso, para o tiro, para o hipismo, para a vela? Não é, né? Então, assim, eu não gosto dessas afirmações muito genéricas, entendeu? Ou categóricas, né? Categóricas, assim, eu chamo de panaceia, né? É o remédio para todos os males. Não é, entendeu? E isso é importante, porque a minha impressão é que durante décadas, isso também criou generalistas, entendeu? Não, eu tive uma briga uma vez com o Gesta, da CBAT, no Mundial de Berlim, porque a gente não conseguiu nenhum resultado, e aí ele deu a declaração super articulada, falando assim, não, mas é porque o Brasil não tem o atletismo na escola, não é tudo por aí. Aí eu me irritei um pouquinho, né, e dei uma entrevista falando assim, mas o vôlei também não tem o vôlei na escola, e o vôlei é campeão do mundo, entendeu? O futebol também não está na escola e também tem excelentes resultados, então não é necessariamente uma consequência da outra, né? E o esporte na escola, a atividade física na escola é um valor em si, independente do caminho do alto rendimento. Quer dizer, a importância da prática esportiva na escola era importante para a educação também. Não é uma solução dos problemas esportivos, né? Então, são dimensões que dialogam, né? Mas que você não é necessariamente uma consequência uma da outra, né? E aí é aquilo que eu falo, quer dizer, é o esporte na escola assim, ou é o handball na escola? Entendeu? Qual é? Porque aí, quando você começa a descer no concreto, aí você pode dar uma solução de verdade, né? Porque aí você vai lidar com questões de inadequação de infraestrutura, de cultura esportiva de cada local, de condições climáticas, né? De formação dos professores, porque quando você está falando genericamente, mas que escola é essa? Onde está essa escola? Que equipamento tem essa escola? Qual a formação que esse professor tem? Né? Então, assim, muitas vezes eu ouvi nas discussões, o pessoal falava, o MEC não entende. Eu falo, não, primeiro que o MEC não diz o que vai acontecer na escola em termos de curriculares, entendeu? O grau de autonomia do mundo da educação é muito grande. As pessoas no esporte ainda têm essa ilusão, né? O MEC em Brasília vai mandar o cara fazer o esporte nesse. Não funciona assim, entendeu? Não é dessa maneira, né? Os projetos pedagógicos têm muito mais autonomia do que eles imaginam, né? Então, quando você começa a dialogar com isso, aí você pode começar a entender, né? Qual é a cultura esportiva local? Qual é a condição de fazer essa prática? Eu cansei de ouvir do pessoal do MEC assim, falar, Ricardo, mas assim, as escolas não estão ensinando português. O pessoal chega aqui e falando do esporte na escola para formar atletas olímpicos e campeões mundiais e medalhistas, mas assim, a minha escola real que está aqui, ela não ensina português, ela não ensina matemática, ela não ensina história a contento. Ela não cumpre o mínimo básico. Então, e aí você tem que dialogar com essa questão, né, da escola real, concreta. Né? Gleiser, o Georgios pergunta para você como é que você entende o papel do COB na relação com a Secretaria Nacional do Esporte. Não, tem que ser uma boa relação, né? Quando a gente estava no Ministério, e eu lamento muito o fim do Ministério, porque você perde muito como política pública, né? Eu acho que o Ministério e agora a Secretaria, ela tem um papel de formulação de política pública, de concepção do sistema como um todo, de buscar o financiamento do sistema,
mas é muito mais amplo do que do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, ele tem um pedaço, né? Ele tem um pedaço, que é importante. Na atual situação, em que você tem uma secretaria que não tem o status de ministro, né? Em que aparentemente há conflitos até com o Ministério da Cidadania, quer dizer, eu acho que assim, de alguma maneira, essa história da Secretaria Especial de Esporte, ela é, vamos dizer assim, freada pela relação com o Ministério da Cidadania, porque de uma forma ou de outra, nós tivemos na secretaria, os 3 secretários que passaram, pessoas que têm vivência no esporte, que são do esporte. Diferente de outros casos, né, que eu sempre falo, você tem um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente. No esporte, a gente não teve secretários que são contra o esporte. Então, nós podemos até questionar as prioridades, podemos questionar a visão, mas são pessoas do mundo do esporte. Então, eu acho que a grande trava é essa relação com o Ministério da Cidadania, a falta de autonomia que você tem de não ser um ministério. Porque quando você é um ministério, você pode licitar, pode ter suas compras. A gente teve aí um grande problema com a demissão dos terceirizados, né, da secretaria, né, centenas, e você fica dependendo do Ministério da Cidadania para fazer essa reposição, para fazer essa licitação. Quando você tem, se fosse um ministério, seria a prioridade número 1 do Ministério do Esporte manter seus funcionários terceirizados, né? Agora, quando você depende de um ministério que tem outras tarefas que às vezes são muito maiores até que a do esporte, você perde muita autonomia, né? Então, assim, eu vejo que você precisa construir um campo de relação, né? Esse campo passa um pouco pela ideia do esporte de rendimento, necessariamente, né? De alguma maneira isso recorta um pouco essa relação, né? Mas eu acho que o papel da secretaria é muito, muito maior do que o do Comitê Olímpico, né? E muito diferente. A gente sempre evitava, por exemplo, algumas armadilhas, né? Do tipo assim, você querer organizar evento. Então, assim, eu falava, gente, o Ministério tem que formular política pública, senão, né? Não fazer evento esportivo, porque às vezes tinha essas tendências de você querer confundir papel Ministério e papel COB. Esse é um grande erro. Esse é um grande erro que não pode acontecer, né? Então, eu acho que precisa ser construída melhor essa relação, entendeu? E uma coisa no horizonte que me preocupa sempre é o seguinte, que na origem do Ministério do Esporte, na origem da Lei Agnello-Piva, existia, que é você ter um recurso na Agnello-Piva maior do que você tem na Secretaria Especial do Esporte. Por quê? Porque isso gera uma tensão. Né? Gera uma tensão e gera um questionamento. Quando o Ministério tinha um financiamento mais adequado, não há essa tensão. Ok, eles estão lá com aquele recurso, realizando aquelas tarefas. Quando começa a se igualar, gera um olhar político para esse orçamento dos comitês, falando assim, pô, mas... Uma cobiça. Vamos chamar assim, né? Mas é natural. Do ponto de vista político, é natural que isso aconteça, entendeu? Então, eu acho que isso é um risco no horizonte. Não é que vai acontecer, mas é um risco que está ali presente no horizonte e precisa ser identificado. Se a gente olhar, nós perdemos o Ministério do Esporte, nós tivemos o financiamento reduzido a 1/6. Nós perdemos um ano de Bolsa Atleta. Né? Começou com atrasos e depois cortaram simplesmente um ano. Então, assim, a gente vem numa série de derrotas, né, no financiamento, na estruturação do esporte, que as pessoas não podem dormir em berço esplêndido. Eu acho que, às vezes, nessas entidades esportivas nossas, tem muita gente acomodada, recebendo seu salário, achando que a lei das loterias vai sempre pagar suas contas, e que pode ser surpreendido. Nós estamos indo para um déficit público de 800 bilhões, 900 bilhões, 1 trilhão, e necessariamente... em algum momento vai haver um ajuste. Certamente. Vai haver um ajuste. Há uma tentativa do governo de manter um programa social, eles sentiram o gostinho da popularidade, então tem... Né, mas então, com que dinheiro? Né? Com que dinheiro? Tem 2 caminhos. Aumentar imposto, cortar gastos. Então, não me surpreenderia nada se num programa desse de reforma tributária, de não sei o quê, alguém simplesmente apontar o dedo e falar, não precisa. Entendeu? Pode ser metade. Entendeu? E hoje você tem um COB muito mais
muito menos articulada do que você tinha antes. Não vai ter um ministro para se defender, né? Para quem lembra, quando teve a discussão, havia um embate entre os clubes formadores e o COB. O grande movimento dos clubes era para pegar uma parte do recurso do COB. Essa era a temática. Quem mediou isso foi o Ministério do Esporte, e houve uma decisão que foi fundamental até hoje para o esporte nacional, que nem sempre é reconhecida, do ministro Orlando Silva, que decidiu o quê? Cortar do Ministério do Esporte e oferecer a fonte que era da Lei Pelé, que era repassada ao Ministério do Esporte, falar, não, pega do Ministério do Esporte, mas não vai pegar do COB, nem do CPB. Foi uma decisão estratégica, porque no final ela garantiu um financiamento que até hoje está de pé. Quer dizer que o financiamento do CBC é um financiamento que é a mais do que a lei das loterias. Né? Mas ele, na disputa inicial, ele era para sair do mesmo bolo. Né? Só que isso você tinha um ministro. Você tinha um ministro que tinha influência no governo, conseguiu mediar, conseguiu convencer o presidente da República a que a área econômica, né, que é sempre a trava, né, ela crescesse nos recursos e não repartisse o mesmo bolo. Né? Então, assim, se a gente for para um embate agora, a gente não tem um ministério para nos ajudar. Né? Em que pese que todas as referências de atuação do secretário Marcelo sejam positivas nesse sentido, né? Mas, claro, se tiver um ministro de Estado, é sempre muito mais forte, mais relevante. Né? O Pedro pergunta aqui sobre a questão do ciclo 24-28. Só para você saber, Pedro, na coletiva após a eleição, o Paulo Vanderlei falou sobre isso, e isso está nas mãos do Laporta. Né? E o Laporta falou que já estão trabalhando para o ciclo de 24, né, que o programa já tá avançando nesse sentido. Tem uma outra pergunta aqui, Leiser, que é do Humberto Panzetti. Qual que é a tua expectativa em relação à comissão de ética? O Panzetti é um cara muito forte para eu ter uma expectativa baixa agora do Conselho de Ética. Né? Mas, Panzetti, eu acho o seguinte, a grande questão é a governança. A grande questão é você ter uma instituição muito mais sólida, né? E com todos esses componentes atuando de forma alinhada e integrada. Então, eu acho que, assim, a partir do momento que você tem um conselho de ética, tem um conselho de administração, você tem um comitê de atletas, está na mão de todos esses órgãos a construção de uma instituição mais forte, entendeu? Eu me preocupei um pouquinho nesse período em que o Conselho de Ética, de alguma maneira, flertou com a política, né? Isso acho que é uma coisa que é complicada, entendeu? Apesar de entender o movimento, mas eu acho que a gente tem que blindar um pouquinho mais. Eu acho que, assim, carreira no Conselho de Ética tem que ser uma carreira fora da política do COB, absolutamente. Eu elogio muito o Sami, ele se conduziu completamente a parte no processo eleitoral, quer dizer, não teve nenhuma sedução, né, nessa disputa. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? Então, um conselho muito cioso da sua tarefa e muito fora dessa disputa. Então, mas tudo isso são aprendizados, né? Eu fico feliz quando eu vejo pessoas como o Panzetti, que são pessoas que têm quilometragem, entendeu, Kátia? Acho que também a renovação não é só uma questão de idade, né? A renovação é de você trazer pessoas que têm uma carreira no esporte brasileiro, têm experiências diferentes, têm experiências interessantes, e você trazer essas pessoas com novas visões, né? com experiências outras, com outros olhares para dentro da sua instituição, e aí você faz uma renovação, vamos dar linha política. Às vezes o pessoal faz essa leitura da renovação como eu vou substituir uma pessoa mais antiga por uma pessoa mais nova. Não é necessariamente isso, né? Não é necessariamente isso. Mas às vezes a renovação é isso, é de trazer... o Panzetti, por exemplo, foi secretário municipal, é uma pessoa que conhece tudo da lei de incentivo, participou muitas vezes, Conselho Nacional. Então são outras vivências, são outros olhares e que... agrega, né? E que permite ao COB também dialogar com outras pessoas, né? Então, assim, não são só as relações do presidente do COB como foram antes, né? Mas são as relações dos membros do Conselho de Administração, do Conselho de Ética, dos atletas.
Isso, se for bem trabalhado, só fortalece o COB, só aumenta a sua inserção na sociedade, né? Uhum. Mais pessoas vão se sentir representadas por, Uhum. né, por aquele conjunto de pessoas que está naquela instituição. Laser, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para as três chapas, não é? E agora, pós-eleição, se consagra uma máxima que me incomoda demais. Conselho de administração, conselho de ética, as chapas, nenhuma mulher. Qual o projeto para a abertura para as mulheres participarem mais desse movimento olímpico brasileiro? Pois é, eu acho, Kátia, que já começa lá de baixo, né? Quando a gente fez o diagnóstico do esporte, a gente já identificou um viés de gênero terrível na prática esportiva, né? As mulheres praticam muito menos esporte, muito menos atividade física que os homens, né? E nós temos um culpado que é o futebol, né? Se nós pensarmos que o campo de futebol é o equipamento esportivo mais universal no Brasil, que tá mais presente, e que o futebol foi durante muito tempo, e ainda é muito um ambiente masculino, você já traz traz esse viés. Né? Então, assim, isso é um problema. Eu acho que você tem que ter política afirmativa, botar cota, entendeu? Quantidade mínima de pessoas e um esforço. Você tem que ser... Eu aprendi muito agora a discussão de combate ao racismo, né, pela minha interação lá com o programa do Orlando, e é muito isso, né, você precisa ser antirracista, né, então você precisa promover ativamente. Então acho que nesse caso de gênero, tem que chegar e falar o seguinte: no conselho de administração tem que ter X%, debata-se 20, 30, 40, 50, né, eu acho que a princípio o número não é tão relevante de cara, né? Mas assim, precisa ter, né? Então, mas lembra que passos, né? nos anos 90, quando começaram as políticas de cota, houve um problema inicial que era a falta de capacitação das mulheres que assumiam. Então, não adianta apenas você ter a cota. Se não houver um projeto maior que mobilize de forma competente essas participações, você cai naquela armadilha de dizer assim, olha, a gente deu espaço e elas não ocuparam decentemente. Não, com certeza. A grande dificuldade é você articular isso. Por isso que eu falei que o número, a princípio, ele não é o mais importante. Né? Porque você não pode fazer uma coisa artificial, senão vira o que aconteceu com os partidos. Coloca ali a cota, preencheu a cota e tudo bem. Mas não tem realidade, né? No caso, de novo, fazendo na questão da igualdade racial, entrou esse debate do financiamento, mas o financiamento não pode ser só para os candidatos brancos. Então não é uma questão só de você ter um X, mas desse X de pessoas ter as condições, né? Então aí eu entendo como um paralelo a essa capacitação. Qual pode ser o caminho no curto prazo, Kátia? As pós-atletas, né? Então você tem hoje grandes atletas que poderiam se colocar, né? Eu vejo a Iane como secretária, você vê a Joana Maranhão, você vê a Ana Moser, né? Você vê a Hortência, né? Você tem uma quantidade de pessoas com experiência, de mulheres, que talvez aí poderia estar poderia estar o primeiro passo, entendeu? Porque ali eu acho que você tem um repertório de conhecimento, de experiência, e são mulheres que são lideranças, né, que são medalhistas, que têm opinião, têm visão de mundo. Então, eu acho que a gente até sai, digamos, com essa pequena vantagem, mas tem que ser ativo, tem que virar programa, né? Tem que ser programa. Seja de formação, seja de participação. Por exemplo, por que você não tem uma chefe de missão, né? São começos, né? Você tem todos os caminhos intermediários, né? A própria burocracia do COB, os empregados, quer dizer, se você tem uma Manuela lá na comunicação, ok, mas você pode ter mais protagonismo, tem na administração, né? Mas acho que assim, ainda está muito masculino e a primeira coisa é isso, é ter esse olhar, né? Precisamos ter uma política afirmativa. E eu diria que aí não é só para as mulheres, né, Kátia? Acho que o mundo mudou. Sim. Então, o tema da igualdade racial, né? A questão da homofobia, tem todo esse tipo, todas essas questões são questões modernas
e que o COB, na minha opinião modesta, ele tem que ser vanguarda, ele tem que ser exemplo, entendeu? Ele tem que ser exemplo. Eu aplaudo a posição do Paulo Vanderlei no caso da Carol, se posicionou bem, firmemente, foi importante, sabe? Então, acho que assim, o COB, ele tem que ser essa referência, digamos, né? Exatamente, essa grande referência, porque aí vai. Porque na hora que o COB coloca, as confederações vai ter esse efeito, né? Mesmo que você não obrigue, mas o próprio efeito de demonstração, em 1 ano, 2 anos, você já tem metade das confederações fazendo, né? Isso depois vai evoluir para acabar sendo obrigatório, e assim você vai, né? Então, eu acho que esse papel do exemplo e da liderança é muito importante. A gente costuma dizer que o silêncio diz muito, né? Isso. O silêncio diz muito, e a ausência também. Então... É porque a manutenção do status quo, né? A questão de não basta não ser racista, tem que ser antirracista, que é um pouco isso, né? Se você estiver quieto, você vai só reproduzir a situação atual, né? E se não tem pessoas como você questionando, eu vejo às vezes as mulheres até um pouco também reticentes de pautar. Precisa pautar o tema. Elas, não adianta eu achar que precisa, né? Precisa ter um respaldo de um movimento de mulheres, de atletas, de dirigentes, cobrando, falando, olha, o que vocês vão fazer a esse respeito? Foi muito curioso olhar naquele salão. As únicas presenças femininas ali eram 2 candidatas, né, ao Conselho de Administração, as atletas, e eu de observadora. Né? A professora Luciene não foi, né, que é a única presidente. Aliás, a ginástica tem uma tradição de gestoras, né? A ginástica tem, né, já teve a Vicélia, a ginástica tem essa característica mais feminina, né? Mas sozinha ali praticamente, né? Bom, a gente tem 3 minutos para acabar. E o Instagram, ele é perverso, assim, porque ele destrói a gente, né? Me sintetiza aí em 2 minutos e meio, Ricardo, qual que é a tua projeção para os próximos 4 anos, né? E qual que é o teu desejo de gestão? Então, eu acho que basicamente é retomar essa trajetória de modernização do Comitê Olímpico, né, de profissionalização. Eu acho que nós caímos um pouco, nós já tivemos um grau de excelência maior, claro que acompanhado de um autoritarismo muito maior também. Então, acho que nós temos que recuperar essa excelência técnica do COB, não que faça um trabalho ruim, mas eu acho que já foi mais referência, né? Ao mesmo tempo em que a gente consolida essa fase democrática, que, no meu entendimento, significa consolidar o funcionamento do Conselho de Administração, né, do Comitê de Ética, do Conselho de Atletas, né, consolidar tudo isso e dar um maior grau de institucionalidade para o próprio funcionamento do comitê. Quer dizer, mais critérios técnicos, menos distribuição aleatória de recursos, e uma visão mais estratégica. Eu acho que a gente trabalhou muitos anos com uma visão assim, vou fazer os Jogos Olímpicos. Qual é a nossa visão hoje? Então, essa visão estratégica do COB no longo prazo, do esporte olímpico no Brasil, ela precisa ser reconstruída. Nós precisamos de uma nova visão organizadora. O que nós queremos lá na frente? E não estou falando de medalha, né? Estou falando dos valores olímpicos, estou falando da atividade física, estou falando dessa coisa maior, né? Da relação do Comitê Olímpico enquanto representante do olimpismo com a sociedade brasileira, né? Então, acho que isso o Conselho pode pautar e pode cobrar e pode tentar ajudar a construir de novo. Porque sem projeto, Kátia, a gente não vai a lugar nenhum. Aí fica nisso, todo mundo na sua cadeira. Eu vou fazer uma missão Portugal, ok, é legal. Eu vou ter minhas medalhas, ok. Mas todo mundo ali sentado, esperando que venham, até o momento que venha um meteoro e extinga de vez o financiamento do esporte brasileiro, porque esse risco existe, né? E a gente, instituição sem projeto de futuro não tem futuro, não é? Não tem futuro, não tem futuro. Eu sempre brinco isso, né? Planejamento não é programação. Planejar não quer dizer que você vai atingir, que você vai conseguir prever o futuro, né? Mas ele te ajuda. É isso, Kátia. Muito obrigada.
essa live fica depositada no canal Olimpiar no YouTube e lá vocês podem ter acesso. Obrigada, Ricardo. Imagina, um prazer, Kátia. A gente se vê no mundo olímpico. Vamos nos ver. Boa noite a todos, gente. Valeu.